dado estatístico aqui para a gente começar. Eu vou falar muito sobre o Instagram, porque hoje ele é uma das ferramentas mais usáveis, onde as pessoas elas entram muito, né, para fazer as postagens, para divulgar o seu trabalho, para se posicionar, porque hoje as empresas se posicionam. E o que é o posicionamento? É aquilo que você acredita, né, para você, e você se posiciona perante isso, né? Então, eu quero ser uma artista reconhecida, você se posiciona como tal. Então, você não vai fazer postagens que estejam em desacordo com os seus valores, com aquilo que você acredita. Isso é se posicionar, né? E hoje, gente, o Instagram ele tem mais de 1 bilhão de usuários ativos, ou seja, que entram e saem, tá? E por dia são mais de 500 milhões pessoas que entram e saem do Instagram todos os dias, tá? Então, mais de 500 milhões de pessoas entram no Instagram. Vocês fazem ideia, gente, quanto grande é esse número? Como no Instagram, nas redes sociais, mais de 500 milhões de pessoas entram todo dia. Olha só a visibilidade que o seu negócio pode ter. Vocês viram que grande oportunidade que você tem de alavancar o seu negócio? Então, você fica olhando somente para as circunstâncias e para a sua cidade, que é muito pequeno. E quando você começa a expandir os horizontes, enxergar as oportunidades, você começa a ter um olhar, uma visão 180 graus mais aberta, mais expandida. Aí você vê que existem muitas possibilidades para você alavancar com o seu negócio. E o que é bacana, gente? Primeiro, quando você vai começar pelas redes sociais, o primeiro passo, né? Você precisa, sabendo que você tem 1 bilhão de usuários ativos e que 500 milhões de pessoas entram no Instagram todos os dias, é 500 milhões, gente. Não é 5 mil pessoas, que nem tem nessa cidade, quiçá, né? É 500 milhões de pessoas. Então, você vai fazer algo que você consiga atrair o olhar da sua audiência ou do seu futuro cliente, tá? Primeiro passo, o que você tem que fazer é criar um perfil comercial, tá? Eu sempre recomendo. Então, muitas pessoas, elas misturam, né, o perfil comercial com o pessoal. Você pode ter uma mescla, porque é muito legal. Eu gosto quando o Instagram ele é humanizado. Então, as pessoas olham, elas não enxergam algo robotizado. Tipo um folder, né? De uma empresa que tá lá só aquelas fotos bonitinhas, é uma coisa muito engessada. Então, as pessoas não enxergam um sentimento, uma arte por trás. E você, como artista floral, você trabalha com o quê? Com a criação. É muito importante que as pessoas vejam essa humanização, vejam que existe uma artista floral por trás daquela rede social, e não somente fotos, postagens, né? Sem ter essa emoção, porque as pessoas, elas se conectam com pessoas, as pessoas não se conectam com imagens. Então, é muito legal quando você cria o seu perfil e você faz uma mescla de conteúdo. Então, o perfil comercial, por que ele é diferente do pessoal? Porque o perfil comercial, ele tem vários dados. O que são os dados? É um conjunto de informações que vai te auxiliar na tomada de decisão. Então, quando você tem aquelas informações no perfil comercial, por exemplo, você vai ter lá quantas pessoas interagiram com a sua postagem, tá? Com a sua publicação. Você vai poder analisar a quantidade de pessoas que visitaram o seu perfil. No pessoal, você não tem esses dados, né? Essas estatísticas. Você vai poder ver a quantidade de cliques que a pessoa deu, que tipo de postagem a pessoa se interessou, porque você vai fazer uma variação de postagens das suas redes sociais. E você tendo essas métricas, você tendo esses dados, você usa isso a favor para você criar conteúdos estratégicos. Então, você vai fazendo filtros. Fez uma postagem, a pessoa não interagiu muito. A maioria das pessoas não interagiu muito com essa postagem. Então, você diz, essa aqui é uma postagem que não é interessante para o meu público. Agora, tem outras que você, de repente, você postou um Reels lá, um vídeo, montando um arranjo, interagindo, começando o processo, né? O algoritmo,
é uma ferramenta que ele é matemática, né? Que ele distribui as postagens e o algoritmo do Instagram ele fica mudando de tempo em tempo. Então a gente tem que estar sempre se atualizando e saber o que é mais importante, mais relevante, o que ele vai distribuir mais. Porque se você estiver postando algo que não é interessante para o público, o Instagram, você vai ter lá muitas pessoas no seu Instagram, mas se as pessoas não curtem, não comentam, o Instagram, ele não, o algoritmo do Instagram, que é justamente essa máquina, essa automação do Instagram, ele vai entender que o público não gostou e ele não vai compartilhar para outra pessoa. Agora, se o algoritmo do Instagram entender que o seu assunto é relevante, importante, que muitas pessoas estão interagindo, ele começa a compartilhar para várias e várias pessoas, e aí pode viralizar o seu vídeo, muitas pessoas podem entrar em contato com você, então é muito importante também a gente ter esse entendimento, tá? Então, você precisa fazer postagens com conteúdo maravilhoso, que elas sejam atrativas. Imagine, eu sempre falo uma coisa que é de praxe, né? Se coloque no lugar do espectador, se coloque no lugar da sua audiência, né? Toda vez que você vai fazer uma postagem, você diz: será que essa postagem é a mesma coisa que montar arranjo, gente? É uma coisa é a questão de ter empatia. Será que essa postagem vai ser atrativa? Eu gostaria. Aí você se pergunta: eu gostaria de assistir um vídeo desses, fazendo a montagem, aprendendo algo novo? Né? Então, quando você começa a se fazer essas perguntas, você já vai ter as respostas, na maioria das vezes, sobre aquele assunto que você está abordando, tá? Então, por isso que é fundamental. E aí, gente, quando você tem esses dados ali na sua rede social, e que nem eu falei, você mede, você coloca ali no papel, aí você seleciona, você faz os criativos. O que são criativos? São fotos, né, que você vai fazer. Pode ser você com arranjo, você só do arranjo, ou você no momento de descontração, montando a decoração na casa de um cliente, montando os arranjos, montando o jardim vertical, que é aquela imagem, né? Você fazendo algo, você trabalhando, aquilo ali, a imagem, ela é muito atrativa. As pessoas, elas são muito visuais e elas gostam de ver algo que vai agregar na vida delas. Então, não adianta muitas vezes a gente fazer um conteúdo que ele não vai ser atrativo para essas pessoas. Então, você sempre se pergunta: será que eu gostaria de ver essa postagem? E daí, quando você tem uma baita de uma foto, tipo, eu tô lá montando o jardim vertical, pegou um momento de descontração. Então, você faz um baita de um texto embaixo, a pessoa vai ter vontade de ler o que você queria passar naquele texto, naquela imagem. Ou você faz ao contrário, né? Você pode fazer um vídeo bem elaborado também, com um textinho bem curto, mas o vídeo por si só ele vai falar muito sobre o seu trabalho. E aí as pessoas vão começar a interagir nessa sua postagem. E aí vem a sacada de você analisar, tá? E daí você vai dizer: opa, isso aqui deu engajamento, isso aqui trouxe retorno, a pessoa me chamou, a pessoa se interessou, a pessoa me chamou no WhatsApp, porque ali você tem a possibilidade de colocar os seus contatos para a pessoa falar com você, pedir orçamento sobre o seu trabalho, e aí você vai interagindo com a sua audiência ou com seus futuros clientes através das redes sociais, que não vão ser só aqueles da sua cidade, mas você vai ter uma possibilidade de expandir e mandar o seu trabalho para outros lugares do Brasil ou do mundo, se você quiser, né? Se você fizer um bom trabalho nas redes sociais. E o Instagram pessoal, gente, ele não dá essas métricas, ele não dá esses dados que são importantes.